Olá, está começando aqui na TVL de Blumenau um resumo da semana, as principais notícias da Câmara de Vereadores. Você vai conferir a partir de agora. Aguarda a sanção do prefeito o projeto de lei do presidente da Câmara, o vereador Marcos da Rosa, que proíbe o trote universitário nas ruas de Blumenau. A proposta já foi aprovada aqui pela Câmara no início desse mês de maio e considera trote qualquer ato que ofenda a integridade moral e psicológica, traga constrangimento ou exponha os alunos de forma vexatória. O projeto prevê multa de R$ 500 aplicada em dobro em caso de reincidência para quem descumprir a norma. A matéria não proíbe os trotes solidários nas universidades. Após ter solicitações atendidas, parlamentar destaca melhorias no bairro Itopava Central. Acompanhe. A mobilidade da região norte de Blumenau é um problema que preocupa motoristas, moradores e comerciantes. Além dos frequentes congestionamentos, a rodovia não oferece segurança, principalmente nos pontos próximos às escolas. No início do ano, uma comissão formada por representantes da região, vereadores, entre eles Jens Mantal, pediu melhorias ao governo do estado. Em alguns pontos da rua Pedro Zimmermann foi feito o serviço de roçada e uma operação tapou muitos dos buracos existentes na pista. Eu tenho certeza de que a espera e a pressão da própria população e nós que através da Câmara fizemos vários encaminhamentos e a TVL aqui rendo o meu tributo também de agradecimento, que foi uma forma de nós fazermos aí a nossa cobrança. E tanto é que tantas vezes nós que fomos até lá, recebemos então agora as melhorias, tanto como também a roçagem, como também a tapa-buracos e também em frente à escola Anita Garibaldi, Emílio Baumgarten e Duque de Caxias. E é claro, são algumas ações pequenas, mas que precisam ainda continuar recebendo um olhar especial. Nós temos outras melhorias também que estamos aguardando a solução. Nas proximidades das escolas Emílio Baumgarten e Anita Garibaldi, a preocupação é com as faixas de segurança que estão com a pintura danificada, além de melhorias na sinalização. Já começou agora a revitalização pela prefeitura da ilha de segurança, né? E agora uma reivindicação nossa é inclusive um guarda de segurança aqui, porque assim, existem caminhões que passam aqui na rodovia e acabam atrapalhando aqui e exigindo que as pessoas cruzem de forma rápida. Só que nós temos crianças de 6 anos a 12, 13 anos de idade. Então assim, são crianças que têm que ser acompanhadas pelos pais ou que estão sozinhas que não têm essa condição, né? Então assim, como vocês podem ver aqui, o fluxo de caminhão, carro é grande e falta segurança total. Não só aqui, como na escola Emílio lá também. Mesma situação. Então assim, praticamente abandonado pelo Estado, né? Questão de segurança, principalmente, né? O vereador Jens Mantal afirmou que a pintura das faixas de segurança está na lista de prioridades e vai cobrar dos responsáveis. Já está definido, se caso por acaso não tiver pronto até no dia do 100 em 1, vai ser uma das formas que nós já pleiteamos no nosso gabinete para que nós possamos atender e contemplar. Nós estamos falando aqui de filhos de trabalhadores, estamos falando aqui de colaboradores de empresa, estamos falando aqui de trabalhadores que precisam dessa faixa e com certeza ela é uma forma de evitar mais acidentes. Cada um fazendo um pouquinho, principalmente seria uma resposta neste mês de maio que nós estamos comemorando o Maio Amarelo. O vereador adiantou ainda que se o governo do estado não agir mantendo a via em condições de trafegabilidade e com segurança, o melhor é a prefeitura assumir a responsabilidade da rodovia. Nós estamos em tratativas nos próximos meses, ela vai virar municipal e recursos do BID estão chegando no sentido de que nós possamos ter aqui uma via municipal novamente. Isso vai fazer com que tenhamos muito mais investimentos e para isso, até que esses recursos não sejam liberados, nós precisamos fazer pelo menos o dever de casa, que hoje pertence ao Estado e nós que somos apenas vereadores aqui da cidade, que devia ter uma atenção maior dos deputados, mas nós como vereadores estamos aqui preocupados e continuando cobrando.
Maio Amarelo de conscientização no trânsito. Essa semana teve blitz educativa em Blumenau e muito mais. Vamos conferir. A ação desta manhã ocorreu na SC 108, no bairro Itopava Central, no posto da Polícia Rodoviária Estadual. Na oportunidade, além da conscientização dos motoristas sobre as principais causas de acidentes, foram distribuídos folders educativos e sobre a programação do movimento. Ele é um dos eventos que a gente está fazendo na cidade para conscientizar o pessoal sobre a questão da segurança no trânsito. É mais um dos 120 eventos que a gente está fazendo na cidade durante o mês de maio. É de extrema relevância porque convida a toda a população, todos os usuários das vias públicas, das rodovias, a um momento de reflexão, um momento de pensar em como as suas atitudes, as suas ações, elas refletem no trânsito. A escola do Legislativo esteve na Blitz, ajudando na conscientização dos motoristas. É trabalhar a cidadania no trânsito, né? Para que as pessoas sejam conscientes, lutem pela paz no trânsito. Isso é uma questão de cidadania, bom cidadão, bom motorista, bom pedestre, né? E é isso que nós estamos trabalhando com a população. A programação do Movimento Maio Amarelo tem sido intensa. Na sexta-feira, ocorreu no Senac uma palestra com o policial rodoviário federal Rafael Melatti sobre posturas éticas no trânsito. E no sábado, a tradicional caminhada de conscientização percorreu o trajeto Catedral São Paulo Apóstolo até a Prefeitura de Blumenau. O Maio Amarelo é um conjunto de ações organizado por muitas entidades da cidade de Blumenau, várias corporações, e o Maio Amarelo tem crescido cada vez mais no sentido da prevenção, da conscientização, da cultura pela paz no trânsito. E o tema desse Maio Amarelo é que a opção, a escolha de cada um faz a diferença em relação à vida no trânsito, e por isso essa intensificação de ações ao longo do mês de maio para que os melhores resultados em favor da paz no trânsito, de menos mortes no trânsito, que a valorização da vida ela possa prevalecer sempre. A Câmara de Vereadores está apoiando incondicionalmente o Movimento Maio Amarelo de Blumenau. Muito importante a conscientização do Maio Amarelo, é uma ação que reflete diretamente na vida das pessoas. Então, muito importante estar participando como vereador, representando também a Câmara de Vereadores da nossa cidade, nessa ação aqui na escadaria da Catedral. A Câmara de Vereadores vem desenvolvendo esse trabalho através da Escola do Legislativo de uma forma muito bacana, trazendo todas as entidades junto para essa conscientização. E o que eu venho analisando, como eu até mencionei, é que a comunidade está começando a criar esse respeito através dessas ações que estão sendo feitas. E eu peço que isso não seja só no maio, que isso seja todos os meses do ano, que a gente consiga fazer, que as pessoas entendam que o trânsito é a mesma coisa que uma arma apontada para a cabeça do cidadão. Então é dessa forma que as entidades se juntando e a própria comunidade conversando através da Câmara de Vereadores que a gente pode chegar num consenso, numa conscientização, até para os nossos jovens que estão começando agora, que daqui a pouco estão tirando a carteira de motorista, que eles tenham esse entendimento que o trânsito é um assassino se nós não soubermos andar e trabalhar da forma correta. Vereadores analisam projeto de lei que quer exigir laudo individual de ordem pública para aquisição e moradia em condomínios residenciais. Tramita na Câmara projeto de lei que exige a confecção de um laudo de ordem pública individual para que as pessoas possam comprar e depois morar em condomínios residenciais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida. O autor da proposta é o vereador Zeca Bombeiro, que recebeu a sugestão da Polícia Militar de Blumenau, na tentativa de reduzir o número de ocorrências nos apartamentos do programa habitacional. Uma pessoa que ela cumpriu pena, já foi apenado, está trabalhando hoje, está no regime de trabalho normal, não vai ter problema nenhum. Só que ela vai ter que ir lá pegar essa ficha atualizada. Essa ficha tem validade por 6 meses, esse laudo individual de pessoa, que quem vai fornecer é a Polícia Militar. Ninguém está aqui inibindo e proibindo ninguém. Nós estamos fazendo com que a coisa aconteça para que quem vai morar nesses apartamentos Minha Casa Minha Vida possa se incomodar menos, ter menos furto, menos roubo, menos assalto, menos tráfico lá dentro, inclusive, até porque a Polícia Militar vai ajudar aí na divisão e no gerenciamento dessas famílias que, por suas vezes, vão estar comprando e adquirindo o seu apartamento da Minha Casa Minha Vida. O comandante da Polícia Militar já esteve na tribuna falando sobre o assunto e pedindo apoio da Câmara na aprovação do projeto, que pela proposta inicial valeria tanto para condomínios de programas habitacionais
públicos quanto para empreendimentos particulares. Segundo o comandante, a ideia do laudo é apontar se a pessoa tem ou não, por questão de ordem pública, condições de comprar e morar em algum apartamento. Primeiramente é a harmonia social que vai passar a ter, que hoje nós não temos. Nós temos relatos de determinados cidadãos que estão sendo ameaçados lá dentro por essas pessoas de índole má, que vão para lá para dentro para querer praticar criminalidade e se proteger dessa estrutura física que um condomínio proporciona. Vai depender de como a lei vai ser aprovada. E são dados que nós temos uma ideia de que como gostaríamos que fosse, mas só que isso tem que ser feito para o crivo, para o debate, e após esse debate democrático, nós vamos ter essa lei e verificar como é que ela ficou feita, até para saber as sanções que serão feitas para as pessoas que, porventura, ou não apresentarem o laudo, ou ele apresentar ele de uma forma negativa, que possa criar risco para a ordem pública. O projeto de lei que exige o laudo de ordem pública em condomínios residenciais passa agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se receber parecer favorável, segue o trâmite nas demais comissões para depois ser votado em plenário. A gente quer sim, todos os vereadores vão junto com a gente votar esse projeto e vamos aprovar esse projeto, porque os moradores, Blumenau e a Prefeitura só têm a ganhar. Ninguém vai perder nada com isso. Na verdade, nós só temos a ganhar com esse projeto e também a gente tem que pensar, que nem eu falei muito bem, nas famílias, por sua vez, que estão adquirindo seus apartamentos, que vão ser suas eternas moradias. Agora você confere como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. Na reunião realizada na tarde desta terça-feira, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou 17 proposições. Entre as propostas que receberam parecer favorável está o projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação Fiscal Renovar Blumenau 2017. Um projeto importantíssimo também que o Executivo encaminhou, a nossa bancada do PSDB encaminhou ao prefeito municipal e tem sido um pedido especial de muitos blumenauenses, tanto empresários como também os munícipes, aquele que está em débito com a prefeitura, para que nós tivéssemos um modelo antigo refis, agora é renovar. Eu fico muito feliz que nesta tarde nós podemos analisar, avaliar realmente este projeto tão importante que vai beneficiar tanto o munícipe como também o caixa da prefeitura. Então é um projeto importantíssimo, acredito que tem muitas pessoas que precisam realmente, às vezes, liquidar os seus débitos e tem dificuldades. E esta grande oportunidade, embora já estejamos no 5º mês, mas é importante que nós fomos ouvidos pelo prefeito, o qual queremos agradecer por também encaminhar ainda no primeiro semestre este projeto tão importante e relevante para a nossa sociedade blumenauense. Outras 7 matérias receberam parecer favorável da CCJ. Entre elas, o projeto de lei que determina a implantação de sinalização horizontal de limite de velocidade nas vias públicas municipais. E eu solicitei, através desse processo, a sinalização horizontal, viabilizando mais clareza no que tange a pista de rolamento e que possa esclarecer os nossos motoristas, que são mais de 200 mil usuários que têm dos nossos veículos na cidade, que vão poder ver a sinalização horizontal, até para ter clareza no que tange as velocidades, até mesmo na questão de muitas questões que estão sendo feitas hoje, de notificações na questão de radar móvel. Então faz necessário sim, nós temos a sinalização horizontal para viabilizar mais clareza a nossa pista de rolamento com relação à sinalização e a velocidade nas nossas pistas no município de Blumenau. A comissão encaminhou ainda para o arquivo 2 proposições. As demais vão ser analisadas pela Procuradoria Jurídica da Casa. Já na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram 8 propostas de lei. Todas receberam parecer favorável. Entre elas está o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade das empresas de telefonia verificarem a área de cobertura antes de efetuar a venda de número de telefonia móvel no âmbito do município. Por exemplo, se eu moro lá na Vila Itopava, mas lá não tem a antena da Oi. Então não adianta a empresa da Oi querer me vender um celular para mim naquela área lá, se não tem antena. Mesma coisa na Vera Grande, não adianta querer vender aparelhos, celulares para os moradores daquela área, se também não tem área. Então, gostaria que, antes de as empresas
telefonia venderem os aparelhos, façam uma pesquisa, façam uma análise para ver se eles podem vender esse aparelho ou não. De repente eles querem vender o aparelho por vender, mas tem que vender e também tem que atender. Então por isso estamos aí com essa força de vontade aí para que as empresas também se conscientizem e façam a coisa certa para que o seu consumidor também possa usufruir do seu aparelho. Destaque também para o projeto que cria a Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas de habitação e regularização fundiária no município de Blumenau. Essa frente parlamentar, ela vem de encontro ao interesse de toda a sociedade, porque ela vai estar juntamente com o executivo acompanhando os trabalhos para que seja feita que seja sanado esse problema das placas amarelas que nós temos na cidade, que o cidadão comum possa ter de fato a sua escritura. Então, essa criação desse projeto vem através do vereador Adriano Pereira e nós vamos estar acompanhando e vamos trabalhar junto. Porque também é o interesse desse parlamentar acompanhar e fazer com que aconteça, porque muitos são os cidadãos que vêm até o nosso encontro pedir para que se regularize o seu terreno, se regularize a sua casa. E dessa forma a gente vai poder acompanhar o executivo, como eu falei, acompanhar o secretário no trabalho que ele vem desenvolvendo para que isso aconteça. É hora de conferir os destaques da sessão ordinária. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o presidente do Instituto Histórico de Blumenau, Marcos Schroeder, usou a tribuna livre da Câmara para destacar o quinquênio em memória do cientista Fritz Miller. Já na fala dos vereadores, Adriano Pereira lamentou a demora para a pavimentação de ruas no sistema de mutirão. Não bastasse as 20 que já foram licitadas ainda no ano passado, com empresa inclusive contratada e até agora nenhuma dessas obras iniciadas, nós temos aí cerca de mais 40, 50 ruas já com 100% também na conta das comissões de ruas, dos moradores, e até agora nenhuma obra executada. Então, assim, é frustrante, né? Isso desestimula novas ruas da nossa cidade a se organizarem dentro do programa de pavimentação de mutirão. O vereador Alexandre Caminha questionou o serviço de telefonia móvel na cidade e o presidente da Câmara, Marcos da Rosa, enalteceu a lei de autoria dele de 2015 que criou a Semana Municipal Todos contra a Pedofilia. Um crime brutal e de extrema violência porque está mexendo com a integridade física, moral de uma criança indefesa. Então nós precisamos combater com veemência a pedofilia. É uma semana de conscientização para que as comunidades escolares, para que os pais, para que a sociedade, de um modo geral, as igrejas possam debater o assunto, possam falar sobre isso, para que os pais estejam atentos às atitudes e tenham o diálogo, porque através desse diálogo a tendência é que as crianças tenham a liberdade de se abrirem com os seus pais e esses casos venham a ser denunciados se porventura acontecerem aqui em nossa cidade. Já tinha feito um requerimento em específico para a operadora Vivo e agora fiz para todas as operadoras, onde elas afirmam nos seus sites a existência de cobertura de sinal, em especial aqui na Casa Legislativa. Provei, através do próprio site deles, de que existe a cobertura e que o serviço não funciona. Algo está errado. Isso caracteriza, sim, uma propaganda enganosa. Então, nós precisamos formalizar reclamações e eu formalizo hoje aqui na casa a nossa reclamação e peço para que a população formalize também. Informei na nossa tribuna quais são os procedimentos para abertura de uma reclamação através do site www.consumidor.gov.br. Já o líder do governo na Câmara, vereador Silvio Zimmermann, usou a tribuna para comentar uma sugestão dele que virou lei municipal para ampliar ainda mais a transparência no município. E o meu mandato é muito pautado nessas ações que fortalecem o controle social e a transparência nos poderes municipais. Eu apresentei um anteprojeto ao Executivo que cria mais 2 vagas no Conselho Municipal de Transparência, no qual eu espero, isso foi criado em comum acordo com a Comissão de Moralidade Pública da OAB, espero que eles participem desse conselho e possam acompanhar de dentro, participando de um conselho, observando com bastante interação todas as atividades de transparência do Executivo Municipal. Durante as votações, foram aprovados pelos vereadores 12 requerimentos. Um deles de autoria do vereador Almir Vieira, que pede ao Executivo informações sobre a possibilidade de implantação de mão única e área azul na rua Timbó, no bairro Victor Conder. Foi sancionada essa semana pelo prefeito Napoleão Bernardes a lei que altera a legislação municipal sobre o transporte escolar aqui na cidade. Pela mudança, fica determinado que agora os veículos usados no transporte coletivo fretado e no transporte escolar de Blumenau não podem ter fabricação superior a 15 anos e não mais 12 anos, como era a lei antiga. A lei aprovada pela Câmara é de autoria do vereador Ito. Resumo da semana, faz um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações. Até já!
É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta com o resumo aqui na TVL. O vereador Jovino Cardoso apresentou projeto de lei para autorizar a circulação de micro-ônibus e táxis nos corredores de ônibus. Outra proposta apresentada pelo parlamentar é para que seja fixada em 50 km por hora a velocidade máxima em todas as ruas da cidade, com exceção das vias expressas. Os dois projetos aguardam parecer jurídico da Comissão de Constituição e Justiça. Casais são homenageados aqui na Câmara com Comenda do Mérito da Família. A Câmara Municipal de Vereadores realizou sessão solene de entrega da Comenda Municipal do Mérito da Família. A homenagem foi para os casais que completam 40 anos ou mais de matrimônio. 5 casais foram homenageados pelas suas bodas de esmeralda, ametista e diamante. Lembrando que com 40 anos de casados, comemora-se bodas de esmeralda, pedra que representa o valor que tem o relacionamento. Bodas de ametista são comemoradas com 55 anos de casados e a pedra representa evolução, perfeita para quem atingiu esses anos de história juntos. E o diamante é considerado um dos elementos mais resistentes e estáveis da natureza. Por esse motivo, ao completar 60 anos de união, o casal celebra as bodas de diamante, ou seja, atingiram um nível de total consolidação do casamento. Senhor Laurino Crescêncio e Zeni dos Santos foram homenageados pelo vereador Matias pelos seus 60 anos de casamento. É um exemplo para todos nós, o seu Laurino, a dona Zeni, são um casal que realmente inspiram os casais de hoje a realmente conseguirem também viver por tanto tempo juntos. É um exemplo de cooperação, de muito amor, que espero que todos nós hoje em dia também possamos um dia comemorar 60 anos de casados. Também foram homenageados pelas bodas de diamante o casal Guinter e Romilda Rutzen, que receberam moção do vereador Jans Manton. Já o senhor Edvin e Elfrida Mandel foram homenageados pelas suas bodas de ametista pelo vereador Zeca Bombeiro. E eles correm atrás da máquina, com a idade que eles têm, eles correm atrás da máquina, sempre dando exemplo para os outros. E sempre que alguém vai lá reclamar, eles dizem que não tem tempo para escutar a reclamação, mas sim para dar bons exemplos, para dar a vara e ensinar a pescar, como diz nosso amigo Erwin. E realmente por isso que eu fiz questão de homenageá-lo, porque eu gostaria que todas as famílias de Blumenau tivessem um exemplo desse a ser seguido. O casal José Lino e Terezinha Pereira receberam moção do vereador Adriano Pereira, filho do casal. E se hoje eu estou aqui nessa Câmara de Vereadores, neste Poder Legislativo, eu devo isso a eles. Devo isso a eles que me deram a vida, devo isso a Deus, devo isso à minha família, e nada mais justo do que prestar essa justa homenagem a eles, que são os exemplos para a nossa caminhada, que são onde eu me espelhei durante toda a minha infância, minha juventude, a minha vida até aqui, para poder estar aí batalhando pelo povo, pela nossa cidade. São os exemplos deles, os passos deles, desse casal maravilhoso que me fez estar aqui. E o casal José Carlos e Sandra Regina Cidral receberam homenagem do vereador Almir Vieira pelos seus 40 anos de casado, comemorando as bodas de Esmeralda. Nós vivemos num mundo hoje tão complicado, tão apurado, né? Que quando a gente consegue fazer uma homenagem dessa, a gente começa a refletir, né? Na essência do amor, na essência da família, que às vezes a gente acaba se deixando para trás por motivos às vezes até fúteis, né? Então, a Câmara de Blumenau hoje deu um exemplo magnífico, belíssimo, podendo trazer e homenagear esses casais. E o quanto é bacana poder escutar um pouquinho do relato de cada um, de tantas as dificuldades que tiveram para chegar até aqui. Isso serve de exemplo para a gente, serve de exemplo para as próximas gerações, para que a gente consiga fazer e cativar essa família e cativar esse amor que um sente pelo outro. Quer saber o segredo de tantos anos juntos?
tem vários fatores, entre eles respeito e companheirismo. O segredo é a gente gostar da outra pessoa, tá? Gostar do defeito dela, porque das coisas boas todo mundo gosta, tá entendendo? E assim, a gente teve 5 filhos, aquilo também foi uma coisa que deu entusiasmo para nós. E agora nós estamos com 8 netos. E está tudo aqui. A senhora concorda que o segredo é esse? Concordo. Concordo também que é o seguinte, é a cumplicidade. Entende? Quando ele briga, eu fico quieta. Quando eu brigo, ele fica quieto. Depois nós dois resolvemos no quarto. Quem estava certo, quem não estava. Um amando o outro. O amor em primeira parte, né, em primeiro lugar, a compreensão entre os dois, né, o respeito. E amar a Deus a tudo, né? Então acho que é o que precisamos, o povo de hoje precisa. E talvez até pouco acontece, né? Sancionada a lei municipal que regulamenta a presença de animais de estimação em condomínios. O repórter Marco Jana tem mais informações. Exato, meu caro Rodrigo Vieira, a sanção ocorreu na manhã desta terça-feira aqui na Prefeitura e nós estamos com o autor do projeto de lei. O que diz realmente este projeto, o que significa ter esse projeto agora sancionado pelo prefeito? Estou muito feliz com a sanção do prefeito, também com a aprovação unânime do Legislativo. Agradeço primeiramente, a questão da sensibilidade deles em relação a isso. Esse projeto ele veio no sentido de regulamentar a questão dos animais em condomínio. Os animais eles fazem parte da vivência das pessoas. Alguns condomínios na nossa cidade faziam proibições genéricas, impossibilitando a questão dos animais. Tinha condomínio que aqui nós não aceitamos animais, ou faziam limitações em relação à quantidade, ao porte, à raça, e tudo isso veio para o judiciário na última década e o judiciário vinha entendendo que, desde que respeitados 3 critérios, segurança, saúde e sossego, é permitido que as pessoas tenham animais em condomínios. Então, o que nós fizemos, de certo modo, foi dentro da vivência de advogado, de militante, a gente percebeu esse problema, porque, embora o judiciário entendia dessa forma, quando você ia explicar para as pessoas, sempre a questão era, mas aonde que está a lei? Então, a ausência de lei, ela gerava muita briga entre vizinhos, entre condôminos, em relação a isso, nós resolvemos trazer o que, de certo modo, pacificado no judiciário para que fosse colocado em questão de legislação. Vereador, a partir da sanção que já ocorreu, ele passa a vigorar a partir de quando? A partir do dia seguinte, então publicado no diário, já passa a vigorar, né? Então já entra de forma imediata. E a gente acredita que esse projeto ele vai ajudar a dar uma segurança jurídica e ele vai ser um grande avanço, né, em resolver esses problemas de condomínio que são muito intensos. Então várias pessoas tiveram inclusive que se mudar, pessoas que não foram residir em determinados condomínios por conta dessas questões e conflitos que acabam sendo colocados. Então a gente procurou regulamentar o envolvimento de 2 temas. De um lado a gente tem a questão do direito do condomínio, de regulamentação, e do outro lado a gente tem a questão do direito dos animais, que também é previsto na Constituição Federal, é previsto em outras leis decorrentes e também em legislações internacionais. Então a gente procurou, dentro da esfera que nos cabia no Legislativo, fazer, esse processo jurídico aqui, que foi um tanto quanto difícil, dificultoso. Então ele foi um projeto que ele teve várias emendas, substitutivo global, é um projeto ainda de certa forma pioneiro, poucos municípios do país conseguiram a aprovação desse projeto e a gente consegue mais uma vez, ser um dos primeiros, como já fomos no passado em relação àquele projeto de lei dos animais em circo. Então acho que Blumenau dá, através do seu legislativo e através do executivo, uma grande demonstração da sensibilidade em relação a esse tema. Obrigado, vereador Bruno Cunha. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Muito obrigado, Marcão. Guias turísticos pedem apoio aqui da Câmara para garantir a atividade na região. O vereador Silvio Zimmermann recebeu na tarde desta quarta-feira em seu gabinete representantes da Associação dos Guias de Turismo do Vale Europeu. Na reunião com o parlamentar, os guias apresentaram uma série de reivindicações. Além do apelo à valorização da categoria, foi sugerida também a criação de uma lei municipal. A profissão do guia de turismo, ela é regulamentada pela Embratur, é uma única profissão que nos dá direito
a exigir, só que nós temos muitas guias piratas, ônibus que vêm sem guias, então a maioria dos guias que a gente faz o curso, estudou para isso, nós não temos às vezes o trabalho porque tem os guias piratas que fazem motorista faz a função de guia, taxista faz a função de guia, então nós estamos aqui, viemos falar com o vereador para que a gente possa ter uma lei municipal que dê esse apoio aos guias de turismo, que a nossa associação possa ter força junto à comunidade para que as pessoas que entram, os ônibus, as vans que venham para Blumenau, contrate os nossos trabalhos. Após ouvir as reivindicações, o vereador Silvio Zimmermann conceituou os guias como os verdadeiros representantes do turismo na cidade e adiantou que os pedidos feitos vão ser analisados. Há já um foro de debate, que é o Plano Municipal de Turismo, onde eles apontaram os avanços que estão acontecendo nessas discussões e as dificuldades também. Então, eu acho que na qualidade de vereador da cidade é ir ao encontro das legislações que já existem, legislação nacional, a estadual que está se criando, para criar também uma legislação municipal. Mas vale o debate com todas as pessoas que participam, com os guias, com aquelas pessoas que discutem o Plano Municipal de Turismo, que são importantes para a cidade de Blumenau. O trabalho de guiamento é um trabalho importante, que elucida ao turista, né, a história da cidade, leva ao turista aqueles pontos importantes de serem conhecidos, os pontos de cultura, os pontos de entretenimento, de lazer, restaurantes, museus, e nós temos que encontrar o melhor caminho para todos, para que esse guiamento seja bem feito, bem conduzido por profissionais cadastrados, por profissionais habilitados aqui no município de Blumenau. Para o vereador, uma nova legislação talvez não resolva o problema dos guias. É preciso encontrar um meio eficaz de fiscalização. Assim como todas as atividades, né? Não adianta criarmos legislações e mais legislações quando não se tem uma competência para fiscalizar a aplicação daquela lei. Então também discutimos essa situação, quem é que aplicaria, uma discussão, se por exemplo, né, tem um ônibus de turismo com um guia ou sem um guia dentro. Se não tem um guia, né, quem é que deve multar? Deve ser multado o ônibus, né, ou alguém que está exercendo ilegalmente a profissão. E quem fiscaliza o exercício ilegal de uma profissão? Quem fiscaliza o trânsito, obviamente, é o setor de trânsito do município, mas quem fiscaliza o exercício ilegal da profissão? Então, são uma série de assuntos que devem ser debatidos né, de forma bastante profunda, mas que se crie uma legislação adequada. A Associação dos Guias de Turismo de Blumenau e região foi criada há 1 ano e meio e conta com 19 guias cadastrados. O turismo local movimenta um segmento promissor e o papel do guia é fundamental. Quanto é importante as pessoas saírem, viajar com um guia, e também as pessoas que vêm de fora conhecer a nossa cidade estarem com um guia local, um guia regional, porque vai falar dos atrativos com propriedade, conhece a história, conhece os locais, vai dar toda uma credibilidade. O que não ocorre, muitas vezes o pessoal vem sem guia, não conhece a história, só querem fazer compras muitas vezes e saem desapontados. Eu fui em Blumenau e não tem nada para ser visto ou para fazer. O papel do guia é justamente falar da parte gastronômica, cultural, da natureza, o que realmente a cidade tem de mais bonito, de mais interessante para levar ao turista. Vereador cobra agilidade nas melhorias para o trânsito da Rua Bahia. O pedido é do vereador Jovino Cardoso Neto. Segundo ele, alterações aqui irão garantir mais fluidez no trânsito da região. Ele solicita ao Executivo que neste trecho da Rua Bahia o acesso seja livre à Rua Benjamin Constante. O pedido do parlamentar é simples. Ele quer que este prédio e este terreno, logo ao lado, sejam desapropriados e um novo acesso seja construído aqui. Precisamos ter uma forma inteligente de agilizar, deixar a mão direita, quem acessa Benjamin Constante, livre para poder agilizar o processo natural do trânsito. E é isso que estamos pedindo ao Executivo. Já existe um projeto e agora estamos pedindo para que seja executado, de alguma forma,
agilizando o processo do trânsito aqui nessa região. Segundo o parlamentar que esteve visitando o local, o fluxo é constante aqui na região e o projeto para a implementação deste benefício para o trânsito local tem que ser tirado da gaveta. O processo contempla mais agilidade no trânsito da Rua Bahia no sentido bairro-centro e centro-bairro. Esse é o projeto que viabiliza agilidade no trânsito aqui, deliberando as duas mãos livres sem o processo semáforo. E isso é que nós estamos pedindo para que seja executado para agilizar então o processo de trânsito nessa região. Durante a visita, o parlamentar adiantou que vai reiterar o pedido ao Executivo para que implemente as melhorias o mais rápido possível aqui na região. Eu tive ainda ontem a oportunidade de estar conversando com os técnicos de planejamento para viabilizar o projeto e a implantação do mesmo. E hoje, com a matéria que estamos fazendo, vamos reivindicar novamente, apresentar um pedido via Câmara Municipal para que isso seja exposto o mais rápido possível. Os vereadores mirins visitaram essa semana a sede dos 3 poderes do Estado lá em Florianópolis. Os estudantes estiveram no Centro Administrativo do Governo e na Casa da Agronômica, que é a Casa do Governador. Conheceram também a Assembleia Legislativa, onde foram recebidos pelos 3 deputados estaduais aqui de Blumenau e ainda passaram pelo Tribunal de Justiça. A próxima viagem dos vereadores mirins vai ser em outubro e o destino é Brasília, capital federal. Não saia daí porque o resumo da semana volta já com as últimas informações desta edição. Até daqui a pouco. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos com o resumo da semana. Tramita aqui na Câmara projeto de lei de autoria do vereador Ito, que denomina de deputado Manuel Vitor Gonçalves a nova ponte norte-sul que vai ligar a Rua Itajaí até a Rua Paraguai aqui na região central. Manuel Vitor Gonçalves foi vereador em Blumenau e Pomerode e deputado estadual. O projeto de lei está passando agora então pelas comissões permanentes aqui da Câmara. Seminário organizado pela Escola do Legislativo discute segurança e boas práticas no trânsito. A Escola do Legislativo continua apoiando e promovendo ações neste mês voltado à conscientização no trânsito. Uma das ações do Maio Amarelo desta semana, com a participação do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, foi o Seminário de Percepção de Risco no Trânsito, que aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Entre os temas principais abordados pelos palestrantes estava a necessidade de equipamentos de segurança, direito de transitar com segurança de pedestres e ciclistas e alternativas que auxiliem o deslocamento seguro das pessoas. Também foi falado sobre vandalismo e o trabalho que os órgãos de trânsito fazem nas escolas com as crianças. Quando você é chamado, né, por uma criança, quando você fez algo errado, isso é algo que você não vai esquecer, né? Então é muito mais chamativo, chama muito mais a atenção do adulto, a ação chamando, a criança chamando a atenção do adulto. Então, inclusive o DENIT desenvolveu um bloquinho de notas de multa para as crianças. A gente chamou de bloco de notas do agente mirim. A criança passa a ser o agente mirim do DENIT. E nesse bloquinho, a criança coloca ali no xizinho, né, as opções de quem era o condutor. Se era o pai, se era a mãe, se era o tio, a tia, o amigo, enfim. E aí coloca também um X ali nas infrações que a pessoa cometeu. O
educador de trânsito, Fábio Campos, participou do evento e ressaltou a importância dos temas. O seminário, realizado pelo DENIT, é muito importante porque a gente traz o projeto do Estado para o nosso município, que também acontece em Blumenau, e expõe isso à nossa sociedade, que às vezes não tem noção que existe esse projeto nas escolas lindeiras da nossa região. E em contrapartida, aí nós, aproveitando a oportunidade de ser um órgão do Estado, a gente dá sugestões. E uma das minhas sugestões é o quê? Como existe o projeto nas escolas para as crianças, os pequeninos, por que não pensar também já para o jovem? Já que as escolas lindeiras, mas temos os adultos que também moram nas margens das rodovias. E a minha sugestão foi capacitação para os pedestres e para os ciclistas. Por quê? Porque nem todos os pedestres, nem todos os ciclistas são motoristas, são habilitados, não tiveram a oportunidade de estar no seminário, a oportunidade de passar pela uma autoescola. O seminário também buscou mostrar que o bom motorista é aquele que respeita as regras e que pode ser um super-herói, não aquele que voa, mas sim o que respeita a velocidade. Não aquele que usa capa, mas sim o que usa cinto de segurança. Não aquele que se arrisca, mas sim o que respeita e ajuda a salvar vidas. Para ser super-herói no trânsito, ele precisa respeitar a legislação. E às vezes as pessoas não respeitam a legislação. Se as pessoas respeitassem as leis, o trânsito seria muito mais seguro e a gente teria muito menos acidentes, muito menos mortes. Às vezes as pessoas acham que vão economizar 5 minutos ou 2 minutos ou querem passar uma mensagem e isso acaba ocasionando um acidente e reflexos na vida dele e de outras pessoas para o resto das vidas. O Portal da Transparência da Câmara vai ser tema de evento aberto ao público na próxima segunda-feira na sede da OAB. Acompanhe. Mais acesso à informação. É dessa forma que a Câmara de Vereadores de Blumenau pretende dar maior publicidade sobre a estrutura, o funcionamento e a aplicação dos recursos pelo Poder Legislativo. A nossa intenção é atender a lei de transparência, a lei de acesso à transparência e exceder as exigências. Nós queremos a máxima transparência, queremos inclusive provocar a população a acessar o portal de transparência da Câmara Municipal e detalhadamente, discriminadamente, todos os gastos da Câmara Municipal, todos os contratos. Tivemos avanços importantes agora nesse mês de maio, que é comemorado o mês da transparência. Tivemos, por exemplo, a implantação da licitação ao vivo. Então, às vezes, as pessoas que nos assistem lá, o trabalhador, a dona de casa, não sabe o que é uma licitação. Vai poder acompanhar agora na Câmara Municipal todos os cronogramas, todas as agendas relativas às licitações aqui da Câmara Municipal e vão também poder acompanhar ao vivo. E se alguém, porventura, quiser fiscalizar após isso, não puder assistir ao vivo, vai poder se dirigir à Câmara Municipal e pegar a gravação dessa licitação. Isso demonstra o quê? Credibilidade, isso demonstra máxima transparência, além de todos os contratos que estão aqui disponíveis, todos os vencimentos de cada parlamentar, de cada assessor, de todos os gastos da Câmara Municipal. Para melhorar o serviço de informações, o portal da transparência do site da Câmara foi reformulado. O canal pode ser acessado por qualquer cidadão para solicitar informações de natureza pública e relacionadas à Câmara de Vereadores, dados como as despesas e a divulgação de vídeos de todas as licitações feitas pelo Poder Legislativo. No quesito licitação, também lá na aba Transparência, o cidadão pode acessar as modalidades, ele pode ter acesso, então, à ata da licitação, ou seja, saber quem participou dessa licitação, qual foi o valor vencedor, com que valor que essa empresa venceu. Ele tem acesso aos contratos, às atas de registro de preços, o próprio edital, antes da abertura dessa licitação. E agora uma ação importante do Comitê Gestor foi justamente viabilizar então o acesso a essa licitação através de um vídeo. Nós gravamos as licitações e inserimos lá no link agenda das licitações. Nós criamos também um link ali, uma ferramenta agenda, onde o cidadão também pode acompanhar, ele vai ter conhecimento de todas as licitações que estão marcadas para um determinado período e também tivemos uma outra ação no sentido de facilitar ainda esse acesso. Nós tínhamos um formulário que o cidadão preenchia lá, basicamente colocava o nome, o e-mail e um telefone e entendemos por bem, uma das ações do Comitê Gestor foi no sentido de excluir essa opção, para deixar ainda mais acessível. O cidadão hoje não precisa preencher nada, ele tem acesso livre. Basta clicar na aba Transparência,
clicar no ano desejado, na licitação desejada, ou seja, nós dividimos lá por modalidades, pregão, dispensa, ele pode acompanhar inclusive as contratações diretas, clicando na aba dispensa, na aba inexigibilidade, e aí ele vai ter tudo aquilo que é mais relevante em termos dessa contratação. Entre as ações desenvolvidas em maio, com o foco na transparência, a Câmara participa na próxima segunda-feira, dia 22, na sede da OAB, do evento de capacitação para o controle social da administração pública. As melhorias na área da transparência foram sugeridas pelo Comitê Gestor da Câmara de Vereadores. O portal de transparência da Câmara Municipal ele já estava em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. A gente até, inclusive, já havia recebido uma solicitação do Ministério Público, os procuradores dessa casa, juntamente com os demais servidores da casa, de carreira da casa, já tinham adaptado o portal da transparência para isso. O que a gente está fazendo, então, é promovendo pequenos ajustes, mas que vão facilitar a compreensão do cidadão de bem, da pessoa que está em casa. Eu quero entender um pouco mais sobre a transparência na Câmara, eu quero saber quanto que tal pessoa ganha, um cargo comissionado, eu quero saber quanto que aquele vereador gasta, eu quero saber quanto que a Câmara pagou naquela licitação, quando que vai ser a licitação, e eu quero, que seja, que a Câmara tenha, então, esse princípio de austeridade, de economia do dinheiro público. Então, isso tudo é uma série de situações que estão sendo coordenadas ali pelo Comitê Gestor da Transparência e que culminará, então, no evento lá do dia 22 de maio, junto com a Comissão de Moralidade Pública da OAB, onde a gente vai estar apresentando para a sociedade todas as mudanças que a gente tem feito aí, então envolvendo desde as primeiras reuniões, brainstorming, então reuniões e também workshop de alteração do layout do portal, enfim, são várias coisas que vão estar acontecendo aí que com certeza vão beneficiar toda a população de Blumenau. Comissão Especial da Câmara vai acompanhar manutenção de diques em Blumenau. A Comissão Legislativa Especial de Acompanhamento do Cronograma de Manutenção de Comportas, Diques de Contenção e Estação de Bombeamento realizou sua primeira reunião de trabalho. Faz parte da comissão um vereador de cada partido com assento na Câmara. Como nossa obrigação é de fiscalizar, a comissão nada mais é do que um processo fiscalizatório organizado. Então, participo de mais esta comissão, de modo que a gente possa ter uma cidade cada dia melhor. Quem vai responder pela presidência da comissão especial é o vereador Jens Mantel. O vereador Ricardo Alba será o relator. Para Blumenau, essa comissão é muito importante. É um esforço do Legislativo com o Executivo para nós tratarmos aí de assuntos de diques e comportas da cidade. É um assunto sensível ao município de Blumenau e que interessa aí a maioria dos bairros, para manter a segurança da cidade. O senhor assumiu a relatoria desta comissão? Assumi a relatoria, a presidência do vereador Jens Mantel, e nós vamos ouvir aí especialistas, técnicos, engenheiros, o secretário de Defesa do Cidadão, tudo para alinhar políticas que promovam aí a adequação de medidas, evitando enchentes, evitando transtornos, melhor dizendo, decorrentes das enchentes, evitando os transtornos decorrentes de enxurradas, para a segurança da cidade. Os vereadores definiram estratégias de trabalho. A ideia é fazer uma reunião com todas as pessoas e comunidades envolvidas com diques na cidade. Todas essas pessoas nós possamos ter uma unificação de informações. Não adianta criar vários segmentos, nós temos que ter uma única palavra. E nós temos que ter comprometimento, tanto do Executivo como também nosso, de nós fazermos essa reunião. Por isso nós estamos marcando para dia 15 de junho este encontro aqui nesta Casa do Povo. Entendo de que também outras poderão ser feitas, tanto nos diques como também na própria Defesa Civil, para que nós possamos fazer esses trabalhos descentralizados. Entendo de que realmente esta casa, em outros momentos, outros edis desta casa também organizaram esta comissão e nós vamos continuar e, quem sabe, possamos cada vez mais chegar mais próximo e contemplar a todos os anseios dessa cidade. Agora você confere os destaques de mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. Na sessão ordinária da última quinta-feira foram aprovados 5 projetos de lei em redação final. Um dos projetos aprovados, de autoria do vereador Ricardo Alba, cria o programa Empresa Amiga da Escola na cidade.
A finalidade do programa é autorizar empresas privadas a investirem, por meio de doações, em obras de reforma nas escolas e nas creches municipais. No momento da presidência, o membro da Comissão da Moralidade Pública da OAB Blumenau, Edgar de Matias Taurouco, falou do terceiro evento de capacitação popular para o controle social da administração pública local. E na Tribuna Livre, o defensor público-geral do Estado, Dr. Ralph Zimmer Jr., falou sobre o trabalho da Defensoria Pública na região. Nos pronunciamentos, o vereador Zeca Bombeiro falou de mobilidade, destacou o descaso com a BR-470. Essa obra já foi dada 3 datas para ser concluída, inclusive foi feita ela por etapa, ela foi licitada por etapa, em 4 etapas diferentes, sendo que 3 etapas estão paradas e uma só está andando, diga-se de passagem, a passo de tartaruga. Isso é uma vergonha, o descaso para a nossa BR-470, as empresas do Alto Vale, do Médio Vale, aqui do Vale do Itajaí, que precisam do porto, ou todas as pessoas que trabalham e precisam transitar pela BR-470, ela não é uma BR que ofereça segurança, ela não é uma BR que dê condições de trânsito, muito pelo contrário. O parlamentar Jovino Cardoso relatou sobre o momento político no país e pediu por mais fiscalização. Nós tivemos uma notícia há poucos dias com relação à JBS, mencionando Aécio Neves, Michel Temer, lideranças políticas conhecidas a nível nacional. E não diferente, tivemos aí recursos da JBS em Santa Catarina no montante de 8 milhões de reais, onde deputados, senadores, o governo recebeu recursos da JBS. Sem dúvida, tem que se apurar esses fatos, até porque esses recursos não vêm de graça, são trocas de favores. Por isso mencionei e continuo falando, quero também ter conhecimento de quem recebeu esses recursos. O vereador Marcelo Lanzarin também reforçou o momento político envolvendo o presidente Michel Temer. Em vista das últimas denúncias, que todos nós acompanhamos aí na imprensa, não tem mais legitimidade para governar o país. Mais do que isso, o presidente Michel Temer tinha se proposto a implementação das medidas, das grandes reformas que o país realmente precisa. Medidas extremamente antipáticas e por isso justamente não foram abordadas anteriormente, porque muitos entendiam que poderia comprometê-los no futuro numa eventual campanha à reeleição. Então, hoje o presidente não tem mais legitimidade nem conseguirá fazer isso porque perdeu totalmente sua base, seu apoio no Congresso. Então eu entendo que não há mais condições para que ele permaneça. Já o vereador Ito destacou a área do esporte, em especial a estreia do Blumenau Esporte Clube no Campeonato Catarinense. Domingo vai se iniciar uma nova caminhada no Blumenau Esporte Clube. Sou fã do Blumenau, tem história no passado no Blumenau. Também torço porque o Metropolitano também, no domingo também tem uma caminhada pela Série D, mas o Beck pela Série C vai jogar fora de casa, vai jogar em Caçador, no domingo seguinte jogará em casa. E o Beck está lançando um passaporte para 4 jogos em casa por R$40. Então um preço bem acessível para a população que possa participar, possa ajudar, entrar no site do Beck, fazer essa compra e ajudar um clube que também tem história nessa cidade. E falando em esporte, a sessão ordinária também contou com visitantes da cidade de Vidal Ramos, que estão participando dos Jogos da Terceira Idade aqui em Blumenau. As mulheres vieram jogar bocha e os homens dominó. Um dos jogadores que visitou o Legislativo é primo do vereador Becker e está confiante com as disputas. A gente saiu bem o ano passado, ficamos em 2º lugar, estadual. E esse ano a gente veio para participar de novo e tentar ver até onde é que a gente vai, Quer levar medalha? É difícil, mas quem sabe a gente chega lá. Para acompanhar toda essa turminha, a coordenadora e primeira-dama de Vidal Ramos está sempre por perto, reforçando a importância do esporte. A gente tem esse intuito de não só o lazer, mas também o esporte, com eles. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui com esse grupo de idosos participando do JAST, na modalidade bocha feminina e masculino no dominó, o outro pessoal está em Vidal Ramos, está na cidade também trabalhando com os idosos que ficaram lá, porque a gente não pode parar
vai privilegiar um grupo só, né? Então a gente movimenta todo mundo. Antes de encerrar o resumo da semana, a gente lembra que a TVL começou a exibir nessa semana, na sua programação, uma chamada para que as pessoas não deixem de tomar a vacina contra a gripe, principalmente os grupos de risco que podem e devem se vacinar na rede pública. Vamos acompanhar. É hora de se proteger da gripe. Tome a vacina disponível na rede pública para os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde: idosos, doentes crônicos, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, trabalhadores da saúde e professores. Procure um posto de saúde com sala de vacinação até o dia 26 de maio. Todos os ambulatórios gerais atendem até às 9 horas da noite. Blumenau já registrou morte por gripe esse ano e casos suspeitos estão sendo investigados. Não deixe para a última hora. Se proteja. Tome a vacina contra a gripe. Uma campanha da TVL e Câmara de Vereadores de Blumenau. Tá dado o recado então. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O resumo da semana na TVL de Blumenau está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima então. Tchau, tchau.